Pessoal, bem-vindos, então, à apresentação do programa do curso Capacitação do Setor de Vendas de Unidades Imobiliárias em Planta. Apresentar para vocês o objetivo geral, público-alvo, os módulos desse curso, os objetivos, os detalhamentos de cada um desses módulos. Curso direcionado especificamente para pessoal que está na ponta de comercialização, para o pessoal que vai receber o cliente, apresentar o projeto, apresentar o empreendimento de uma forma geral, levar o pessoal até o lote, até o terreno, mostrar ali maquetes, mostrar tabelas de vendas, formas de financiamento, formas de pagamento, capacitação do pessoal para lidar com matemática financeira, estruturar para o pessoal uma forma de pagamento que seja adequada para a renda da pessoa, para a realidade da pessoa, apresentar alternativas. Uma empresa incorporadora, normalmente ela tem no seu portfólio aí alguns empreendimentos que podem, desde que ela trabalhe, desde que tenha os empreendimentos todos ali no mesmo nicho, direcionados para o mesmo público, ou seja, classe média, 2, 3 quartos, ou popular, Minha Casa Minha Vida, com ou sem financiamento bancário. O pessoal precisa saber apresentar todos os cálculos econômicos, financeiros, mostrar para o cliente a vantagem dele comprar um produto na planta ao invés de comprar um produto novo, e gerar a chamada confiança. Aquela questão da mais importância, das mais importantes, se chama confiança. Uma vez que você ganha confiança de um cliente para fazer a compra de você de uma unidade de determinada incorporadora na planta, e você tem uma parceria aí com uma imobiliária, com uma incorporadora, com uma construtora responsável, você começa a gerar a chamada credibilidade. A credibilidade é diferente de confiança. A confiança a gente começa no primeiro relacionamento, depois você faz um outro negócio, e ao longo do tempo você vai gerando a credibilidade, que já é já tem uma amplitude muito maior. A credibilidade ela chega na sua frente. Antes de você fazer negócio com alguém, a sua credibilidade ela chega na frente, tendo em vista que você já gerou um relacionamento de confiança com o mercado. E o conhecimento, ele é o principal pilar para a geração de confiança. O conhecimento técnico, especialmente para a venda de unidades imobiliárias em planta. Todo mundo sabe aí que já existiram casos no Brasil de grande repercussão, Encol, outras aí, lá do famigerado lá, que era deputado lá, o Sérgio Naia, que gerou lá no Palace, gerou grande repercussão nacional, e em função dessas derrapadas aí no mercado, aí, a maior delas é a Encol, era a maior incorporadora do Brasil, houve a edição de várias legislações, várias normas, várias questões aí de boa prática comercial. Ou seja, se você não conhecer o processo da incorporação, o que é uma venda em planta, você não vai conseguir convencer um cliente a comprar de você, seja você o dono da incorporadora, ou seja você, especialmente seja você o corretor, o dono da imobiliária, você não vai conseguir fazer a venda, não. A gente está falando de um produto que tem alto valor agregado, um produto aí que muitas vezes é o único imóvel da pessoa, a pessoa está comprando ali um desejo de muitos anos, está colocando nas mãos aí da incorporadora, com o intermédio da imobiliária, uma poupança angariada aí ao longo de muitos anos, então a venda ela precisa ter fundamentação técnica, para você fazer a comercialização aí o mais efetiva possível. A gente vai tratar aqui então de todas essas questões. Módulo 1, fundamentos do mercado imobiliário e do produto na planta. A ideia é vocês terem todo um conjunto de conhecimentos para fazer a chamada venda técnica. Você está vendendo um produto que não existe, está na planta.
Por isso que ele chama de venda técnica, né? Você vai apresentar para ele vários dados aí de cartório, de cálculo matemático, de estruturação econômica e financeira do produto, né? O que é o produto, o que vai ser composto, como que esse produto vai se apresentar no final, ou seja, qual é o padrão de acabamento, né? O que esse cara vai receber, quais são as garantias que ele vai receber isso, né? Você precisa saber apresentar isso de forma profissional. É diferente da venda do imóvel pronto. Você leva o cliente lá e já mostra ele o imóvel e ele toma a decisão ali por conta própria. Se agradar a ele o acabamento, o estado de conservação, a localização e o preço, ele vai te comprar sem muitos questionamentos, né? Agora a venda em planta você está vendendo uma ilusão, né? Entre aspas, né? Uma ilusão, porque ele ainda não está pronto, né? Ele não existe fisicamente, ele só existe no papel. Então você está vendendo ali uma projeção futura de um bem de alto valor, né? Módulo 2, questões relacionadas aí a um conceito que se chama preferência do consumidor, né? O consumidor você ganhou a confiança do consumidor, você consegue fazer a venda para ele, tá? A gente vai traçar aqui as questões relacionadas ao perfil comportamental, né? A jornada de compra dele, né? Pode ter certeza que antes dele fazer a compra de você, ele já passou aí por um mundo aí de imobiliárias, ele já viu aí dezenas de unidades de apartamentos, já viu o apartamento pronto, já viu o lote, já tomou a decisão, né? Já decidiu, já ponderou entre construir e comprar pronto, né? Ou comprar na planta e deixar alguém construir para ele, né? Mediante pagamento de parcelas, né? A gente vai tratar de questões importantes, ó. Entender o consumidor e a jornada de compra dele, né? Já é aí um ponto muito positivo para você, especialmente corretores de imóveis, né? Fundamentos de matemática financeira. Aqui a gente entra mesmo na matemática mesmo, tá? Não se preocupem que não vai ser exigido aí cálculo de matemática. A gente trabalha hoje com Excel, né? Se você entender as sintaxes do Excel e a conceituação, né, a finalidade de cada um dos cálculos que são feitos, né, você vai conseguir com muita facilidade montar uma tabela de vendas, fazer simulações no Excel, explicar para ele o porquê, né, que os juros, né, na price ou na saque, né, ocorrem em maior ou menor grau, né, nas primeiras parcelas, por que a última parcela é menor, né, o que ocorre se os juros subirem lá no futuro. Né. Aqui está atrelado, né, o valor da parcela dele, né, se ele consegue pagar a parcela, se ele tem que dar uma entrada maior, isso tudo aí são questões que são fundamentais para você negociar com a pessoa e fazer a venda, né? Você tem que saber até que ponto que a incorporadora está disposta a ir, né? E até que ponto a pessoa está disposta, né? Disposta a pagar, né? Uma coisa é o desejo da pessoa em comprar um apartamento, outra coisa é a capacidade dele de pagar, né? Então a gente tem que fazer todas essas contas e chegar no meio termo ali, né? Que seja bom para ambas as partes fazer a venda, né? Módulo 3, a gente trata da matemática financeira com o uso do Excel. O financiamento habitacional e aderência de perfil. Tá? Mesmo que a empresa incorporadora não opte, né, não tenha ainda ali um GERIC, um financiamento apoio à produção da Caixa Econômica Federal, a incorporadora ela precisa estruturar, né, um financiamento próprio, né, e depois obter o financiamento, depois do imóvel pronto, a maior parte do pagamento pode vir depois do habite, isso aí quem contrai financiamento é o próprio cliente junto ao banco, né? Então já não passa pelo financiamento apoio à produção. A gente vai tratar de todas as modalidades de financiamento aqui no módulo 4. Então a gente vai fazer simulações ali com o simulador da Caixa, né? Passar limpo, né, as questões aí dos programas habitacionais da Caixa. A gente tem um curso aqui no programa Master que se chama Programas Habitacionais da Caixa, em vigência 2025, tá? Tem programas habitacionais, programa de financiamento para pessoa física e para empresa incorporadora. É de suma importância que vocês aí do mercado imobiliário, né, principalmente o corretor de imóveis, dono de imobiliário, e o próprio incorporador, né, o diretor de novos negócios, o gerente financeiro, saiba estruturar um financiamento habitacional. Né, saiba, né, qual é a capacidade de pagamento das pessoas, né, quais as formas de se trabalhar com FGTS, né, com SBPE, para cotista, etc, etc. Né? E as técnicas de vendas consultivas, né, e abordagem ética. Né? Vamos tratar
falar um pouco dessa abordagem ética, né? Muitas vezes a gente, né, faz pesquisa de mercado aqui para as incorporadoras, né? E as imobiliárias, e até imobiliárias grandes mesmo, o cara coloca lá no anúncio, lá, apartamento de 110, 120 metros quadrados, né? Você vai ver o apartamento tem 70, né? Na ótica do comprador, né, que é um leigo, né? Ele é leigo, né? O comprador, ele é leigo, né? A pessoa que está comprando. Ele acredita que ele está comprando de você um apartamento de 110 metros. Ele não está comprando 110 metros para ele usar, né? Ele está comprando 70 metros. Né? O resto das áreas, né, é garagem, área comum, é salão de festa, é hall de escada. E você ofertar, tá, um apartamento para as pessoas, falando que ele está comprando 110 metros para ele, né, muitas vezes a pessoa coloca melhor preço-benefício, né, comprando 110 metros por tanto. Isso aí é uma abordagem extremamente antiética. Tá? Esse tipo de venda, né, ela não ocorre com facilidade e quando ocorre gera uma desconfiança por parte do comprador. Ele não vai te indicar mais para nenhuma outra negociação com parente, com amigo, etc. Uma venda bem feita, ética, né, ela gera aí de 5 a 6 clientes. Uma venda mal feita, né, ou seja, quando o cliente compra um negócio de você, ele se sente depois, né, lesado, né, ou levou uma desvantagem ali, ele te traz aí uns 20. Ele gera aí uns 20 novos pessoas que não são mais leads. Né? Ele gera aí um ponto negativo, espalha por 20, são 20 vezes mais, né? Pessoas que não têm mais, que não teriam mais interesse. Ele queima seu filme, né? Cuidado com isso daí, tá? Faz uma venda bem feita. Ok? Questões aí de pós-venda, né? Questão de atendimento ao cliente com relação à relação com a incorporadora, né? Eu acho que a imobiliária ela é um ponto extremamente importante, né? É uma ponta de comercialização que sem ela a incorporadora não consegue performar direito seus negócios, né? Mas eu acho que para receber 5, 6, 7% sobre o valor de venda de um imóvel, as empresas de imobiliárias elas têm que ter mais responsabilidade. Não é só fazer a venda ali e simplesmente dar as costas para o cara depois, né? E levar o cara a ter que lidar diretamente com a empresa incorporadora. Então, você tem que dar um suporte. Se você der o suporte, até mesmo conduzindo o cliente ao distrato, se for o caso, né, você vai gerar uma confiança dele muito grande. Trabalha de forma aí, correta. A gente vai trabalhar muito nisso aqui, nessas questões do módulo 5. No módulo 6, a gente vai falar de tratar de alguns estudos de caso, fazer algumas simulações, né, para empreendimentos reais. Eu vou tratar aqui de vários empreendimentos reais, vou selecionar alguns aqui que sejam mais representativos, mas no mínimo 3, tá? Um edifício pequeno, de apartamentos aí de 12 unidades, já separei ele aqui, um condomínio de casas, tá? E um condomínio misto de unidades comerciais e apartamentos. Né? Como é que a gente faz as vendas, como é que se estrutura o negócio, as vendas mínimas, o ponto de equilíbrio, o cálculo matemático financeiro, né? Como é que se aborda o cliente, né, para fazer a venda em planta, né? E trabalhar um pouco aí com relação ao público, tá? Como é que se aborda um jovem, né, solteiro, né? Como é que você faz a venda para uma família com 2 filhos, né, e renda combinada? Você tem aí questões qualitativas, né? Ou seja, você vai tratar aí das características da família, as necessidades, os desejos, enfim, a renda disponível, né? O que essas pessoas buscam em termos de segurança, qualidade de vida, localização, essas coisas. Você tem aí também um público que é o investidor, né? Compra muito imóvel em planta. Você vai mostrar para ele que a vantagem de comprar um imóvel em planta com um certo desconto, né, ela se transmuta num benefício financeiro, numa renda, numa rentabilidade lá depois do imóvel pronto. Né? Isso é um ponto muito... Para qualquer cliente que vai comprar imóvel na planta, você tem que mostrar para ele a vantagem financeira dele comprar o imóvel na planta em vez de comprar um imóvel novo. Né? Muitas construtoras no lançamento dão um desconto aí interessante para que a pessoa faça a venda, para você, né, ter argumento na venda junto com o cliente. Qualquer um deles aí tem um incentivo quando ele vê que ele vai ter uma vantagem financeira. Vai comprar por 90 mil um negócio que vale 100 daí a um ano, né? Exemplo, tá?
vai fazer cálculos aqui de financiamento, analisar alguns memoriais descritivos, né, que são obrigatórios, de fornecimento obrigatório para registrar a incorporação no cartório de imóveis e fazer a venda em planta, né? O memorial descritivo é que mostra para o cliente o que é o empreendimento, o que ele está comprando, né? Em termos de área, em termos de padrão de acabamento, né? Etc. Né? Comparação de unidades dentro de um mesmo empreendimento e argumentação comercial. Né? A argumentação comercial tem dois ramos aí, né? A gente fala de questões qualitativas, mais direcionadas ao entendimento do ciclo de vida da pessoa, de quem é o cliente, né? Você vai qualificar o cliente e trabalhar com essa questão mais subjetiva, porém direcionada, né? E a gente fala também de argumentação comercial quantitativa barra financeira, né? Quantitativa é a quantidade, né? Quantos quartos, né? O tamanho dos quartos, tamanho do apartamento, número de vagas, etc, etc. Né? E a parte financeira, né? Então tem argumentação para tudo. Tenha certeza de que o cliente ele vai te perguntar todas essas questões. Algumas ele não vai te perguntar, mas ele tem a necessidade de saber, né? A gente está falando, então, estou me referenciando à parte qualitativa, né? A questão da preferência do consumidor com base no ciclo de vida, né, que ele está passando, né? A conjuntura familiar, questão relacionada a padrão socioeconômico e o grau de informação que essa pessoa tem, né, que traz com ela, né? Você precisa compreender a persona do cliente antes de entrar no processo de venda propriamente dito, né? Essa questão psicológica é importante você entender, né, para você abordar de forma correta, né? Qualquer um dos públicos que você tiver, baixa renda, média renda, alta renda, jovem, idoso, né? Família, 2, 3, 4, 5 pessoas, público LGBT, compra bastante, né? Essas pessoas geralmente têm aí um poder aquisitivo bom, a pessoa que tem uma necessidade de ter valor em todos os detalhes, etc, né? A gente vai tratar aqui utilizando um caso de estudo do mercado, tá? Conteúdo complementar, eu vou apresentar para vocês a planilha de simulação de financiamento, sintaxe por sintaxe no Excel, vou mostrar na tela para vocês. Um roteiro de atendimento comercial, tá? Para qualquer tipo de empresa, tá? Incorporadora de pequeno porte, incorporadora de médio porte, de grande porte, empresa que tem aí stand montado, empresa que não trabalha com stand, que terceiriza todas as vendas para uma imobiliária, empresa que trabalha no misto, e empresa, aquela de pequeno porte, que até o próprio incorporador, ele é o construtor e ele faz também a parte comercial. Em cidades pequenas isso é muito comum, né? Checklist de documentação para aprovação, análise e aprovação de crédito, né, para determinado cliente. Não adianta nada fazer aquele esforço de venda, levar cliente no lote, apresentar projeto, ficar lidando com ele aí 1 mês, 2 meses, para depois você ter a surpresa de que o crédito dele não foi aprovado por N motivos, né? O glossário técnico da incorporação e construção, isso vai enriquecer muito a sua capacidade de argumentação. Não só conhecer o termo técnico, né, mas saber explicar isso para o público, né, para o cliente na sua frente, assim, você saber explicar para ele. Não adianta nada falar para ele um termo, uma pá de termos técnicos e ele não compreender nada. Você precisa falar para ele o termo técnico, mostrando para ele que você tem o conhecimento e ao mesmo tempo traduzir para ele, né, na linguagem dele, lembrando que ele é leigo, para ele compreender, né, do que você está falando, né? O guia prático de perguntas-chave para a qualificação do cliente. A gente faz ali um sequenciamento, né? Toda a imobiliária ela tem uma carteira de clientes extensa, pessoas que já compraram, né? Pessoas que já fizeram negócio, pessoas que estão interessadas, cadastro, né? de possíveis clientes, né? Potenciais clientes. A gente tem ali, né? As empresas têm um cadastro, né? Então você vai segmentar cada um deles, né? Para cada um desses clientes há um produto, né? Específico para ele. Desenvolver um relacionamento com esse cliente,
para você ao longo do tempo ir acompanhando a jornada de vida dele, né? E oferecer produtos. Você não vai oferecer agora um apartamento de 3 quartos para um cara que comprou de você um apartamento de 2 quartos ano passado, né? Você vai conversar com a pessoa, você vai, né, atualizar os dados e tal, mas é preciso fazer essa gestão, tá? de clientes atuais, clientes antigos e potenciais clientes. Tá? Para você não sair oferecendo aí Ferrari para quem tem condições de andar de Gol, né? Ou oferecer um Gol para uma pessoa que tem a Ferrari, né? Enfim. Né? Você tem clientes aí, por exemplo, que compraram apartamento de você de 3 quartos no centro da cidade, está morando bem lá, está feliz da vida, mas você sabe que esse cara tem uma boa renda. Ele pode comprar um outro apartamento em outro lugar para fins de investimento. Então a construtora, a incorporadora vem para você e coloca na sua mão aquele empreendimento, né? E fala assim, nós vamos lançar esse aqui. Né? Você não precisa vender para a pessoa para ela residir. Você vai vender para uma pessoa para fins de essa pessoa ter um produto de investimento. Né? Então você tem que conversar com o cara, né? E convencê-lo a colocar o recurso dele no empreendimento da incorporadora, que confiou em você à venda, e tirar o dinheiro dele lá da renda fixa do banco. Né? Então você tem cliente para todo tipo de produto, tá bom? A avaliação final, tá? Todos os cursos aqui do Programa Master, eles têm uma prova, a gente fornece, tá? Certificado, tá? Então você vai aí adquirindo, né? Capacitação, né? Aqui a gente não dá certificado sem a pessoa comprovar conhecimento, não, tá? A gente preza aqui muito pela formação adequada das pessoas, porque senão o cara apresenta um certificado lá e não sabe de nada, né? Copiou e colou alguma coisa. Na hora do vamos ver mesmo, lá na performance, na hora do desempenho da função dele, lá ele não sabe fazer nada, onde você estudou? Lá na Target. Aí você acaba refletindo aqui na minha empresa, né? Uma eventual falha profissional, né? Vamos chamar assim. Observações importantes aqui, ó. Aqui, ó, eu costumava fazer um módulo prático presencial, mas a gente não está fazendo isso mais não, tá? Então eu faço ao vivo, a gente faz aqui uma simulação, né? Para ver se você conseguiu absorver todo o conteúdo. A gente faz aqui uma simulação como se eu fosse um cliente comprador de unidade do seu empreendimento, né? Outras questões importantes, a parceria com a Caixa Econômica Federal, né, correspondente bancário e incorporadoras, né, como é que você capta, né, imóveis, né, faz a captação e traz para o portfólio da sua imobiliária empreendimentos que serão lançados ou já estão no estoque, né, de incorporadoras. Né, trabalhar com correspondente bancário também é extremamente importante, é ele que faz aí a qualificação do cliente, né, em termos financeiros. E falar um pouco sobre atualizações, né? O que você tem que buscar, onde você vai buscar, com relação aos programas habitacionais, a legislação, a parte econômica financeira, a taxas de banco para estruturação de financiamento, né? A legislação das incorporações está sempre mudando, a gente teve aí recente a questão do distrato, a questão do RET, né? É importante vocês, donos de imobiliária, saberem também como é que funciona a incorporação imobiliária, né? Que vocês, muitas vezes vocês têm aí terrenos, bons terrenos com potencial de empreendimentos, né? Potencial de estruturação de empreendimentos via incorporação e você já está na ponta de venda, né? Então, por que você mesmo, né? A legislação permite que você, dono de imobiliário, corretor de imóveis, né, seja incorporador, né? Por que não aprender? Né? Meu objetivo desse curso aqui é apresentar o curso todo, preparar você para ser um incorporador imobiliário profissional. A gente tem um curso aqui no Programa Master que te prepara. Você estruturar um curso bem completo, bem amplo, extenso, detalhado, denso, né, para você se tornar um incorporador imobiliário. Né? Ok, pessoal, esse foi o programa, então, tá? São 6 módulos. Esse curso aqui ele tem 6 horas de duração, tá? Pode chegar aí a 7, 8 horas, não há problema.